Fala galera, ligado aqui no canal Saque Aberto, tudo certo? Vamos falar de tênis e hoje sobre Dominic Thiem, ex-número 3 do mundo da ATP, já campeão de Grand Slam, que passa por um momento de turbulência na sua carreira, na sua vida. A gente vai falar sobre esse jogador, mas antes eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo se você gostar do conteúdo e claro, também deixe nos comentários sugestões de conteúdos para os próximos vídeos, que eu lerei todos e ficarei muito feliz de ver você interagindo. Então, vamos lá. E hoje eu separei uma pergunta, né, já que a gente vai falar sobre o Thiem, que é a seguinte: muita gente, né, torce para o Thiem, eu mesmo gosto muito de vê-lo jogar. Então, a pergunta que a gente faz, nós fãs do tênis fazemos, é a seguinte, né? O Thiem voltará a jogar em alto nível? Poderá voltar a jogar aquele tênis de campeão de Grand Slam, campeão de US Open e também de número 3 do mundo? Então, para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a lesão do Thiem, que infelizmente machucou o punho depois daquele momento fantástico que ele teve em 2019, 2020, toda a sequência, né, já começando ali desde 2017, 2016 jogando muito tênis, mas indo até 2020. Em 2021 ele acabou lesionando o punho da mão direita. E como tinha um jogador que bate, que é destro e também bate o backhand com uma das mãos, usando a mão direita, é claro, acaba sendo uma lesão que atrapalha demais. E a gente tem que começar a medir as expectativas em relação ao Thiem. Por quê? Essa lesão que ele teve tirou muito da potência do Thiem. O Thiem é um jogador extremamente agressivo, que no seu auge a bola dele andava demais, andava que era uma barbaridade, os jogadores não conseguiam sustentar o fundo de quadra, tamanha potência que ele gerava nos golpes, tamanha aceleração, e com isso era muito difícil jogar contra o Thiem. Não só a potência, mas também o giro que ele colocava na bola. Quando ele jogava no Cyber, ele conseguia adaptar muito bem para usar muito topspin. Tanto que no início da carreira ele era um jogador especializado no Cyber. Vocês vão lembrar que os melhores resultados do início da carreira do Thiem eram no Cyber. Jogador que chegou na final de Roland Garros múltiplas vezes, acabou perdendo para o Nadal em mais de uma ocasião. Mas aos poucos, com o Nico Massu, treinador chileno, que comandou boa parte ali desse auge do Thiem como seu treinador, ele se adaptou muito bem para um jogador de quadra rápida também. Então a bola dele em quadra rápida ele começou a jogar mais dentro da quadra. No Cyber ele jogava mais recuado, começava a girar mais a bola, começava a enroscar mais a bola. Já na quadra rápida ele jogava mais dentro da quadra, pegando a bola na subida e a partir disso ele sufocava os adversários, mandando no ponto tanto de direita, tanto de esquerda, também chegando muito bem à rede. Isso foi um fator que o time evoluiu muito no seu trabalho com o Nico Massu. Ele construía muito bem os pontos e virou um bom voleador. Usava bem o saque kick dele sempre foi muito bom, mas evoluiu outros tipos de saque. Então, um jogador que era completo, era muito legal de ver o time jogar, estava num momento fantástico, tanto que foi coroado com o título de Grand Slam em cima do Alexander Zverev no US Open, naquele jogo, né, que foi em meio à pandemia, então não contou com presença de público, muito tenso. O Zverev abriu 2-0, o time buscou, virou o jogo e finalmente foi coroado com o título de Grand Slam depois de 3 finais, né, perdidas, 2 em Roland Garros, uma no torneio da Australian Open, acabou perdendo por Djokovic. Então, o time finalmente acabou sendo coroado com o título do US Open. Mas depois, então, a gente entra no aspecto da lesão. E essa lesão limitou muito o time, porque ele perdeu muito da potência que ele tinha. Eu trouxe vários aspectos, algumas matérias publicadas para a gente entender melhor e mergulhar melhor nesse assunto. Eu trouxe primeiro uma entrevista do Thiem que ele deu há uma semana no torneio de Estoril, que ele disputou, acabou perdendo ainda na primeira rodada. Então eu trouxe um aspecto muito importante aqui para a gente falar sobre o Dominic Thiem. Se liga no que ele disse. É uma galáxia diferente. Tem muitas coisas diferentes. Eu tinha mais potência, tinha mais força e mais confiança. Eu simplesmente jogava um tênis melhor. Era mais fluido. Tem várias diferenças, mas eu parei de me comparar ao jogador que eu era antes. É inútil. Eu apenas tento fazer o melhor na minha situação atual. Foi o que o Tim disse para a imprensa durante o torneio de Estoril. Então, o próprio Tim entende que é um outro momento da carreira dele. Aquele jogador que ele era em 2019, 2020, que era o que eu falei, muita potência nos golpes, aceleração, mandando nos pontos, uma barbaridade de tênis, não existe mais. Esse Tim, a lesão tirou isso dele. E a gente não adianta a gente ficar remoendo isso, falando, vamos esperar, vamos torcer pro time voltar, porque isso não vai acontecer. Vários torneios a gente entra com expectativa que o time consiga bons resultados, mas, por exemplo, ele não ganha 2 jogos consecutivos em um mesmo torneio desde o início do ano em Brisbane, né? Torneio preparatório para o Grand Slam do Australian Open. Então o Thiem não é mais esse jogador. Os próprios tenistas sabem disso. Então o Thiem não entra mais na quadra sendo aquela ameaça, mas é um jogador que tá ali brigando no top 100,
que de vez em quando pode subir para um 80 do mundo, quem sabe um 70, beliscar uma finalzinha ali de ATP 250, mas é isso. E o próprio Tim sabe disso. Então ele tem que lidar com essas expectativas, porque se ele colocar na cabeça dele que ele ainda pode voltar a ser aquele jogador, isso vai gerar muita frustração. A gente sabe que o problema do Tim não foi só também a lesão no punho, teve também um problema mental, ele mesmo falou que lidou com problemas de depressão, de ansiedade, principalmente depois do título do US Open, que ele acabou achando que ele chegou no topo, mas o que ele faria depois disso, que ele finalmente tirou esse peso das costas dele, ganhou o US Open, ganhou o Grand Slam, mas o que ele faria depois disso. Então, acabou tendo esses problemas mentais e tudo isso também atrapalhou muito o Dominic Thiem. E eu trouxe também palavras do Carlos Costa, que é um fisioterapeuta português que trabalhou com o Thiem, trabalhou com outros jogadores também, como André Rublev, Kevin Anderson. Ele falou o seguinte, que o Thiem, quando ele começou a trabalhar com o Thiem, né, como fisioterapeuta, ele tinha acabado de sofrer a lesão no punho. Então foi ali em meados de outubro de 2021 que ele falou isso. O Thiem no início estava progredindo bem, mostrando evolução. O próprio Carlos Costa estava levantando números ATP de números de spin, de rotação, para ver que o Thiem estava conseguindo repetir o que ele fazia antes. Porém, o próprio Thiem, ele perdeu muita confiança, tanto que ele começou, disse nas palavras do Carlos Costa, a mudar o jeito que ele segurava a raquete, voltou a sentir uma dor na mão que ele sentia quando era criança, por exemplo, e essa mudança na empunhadura do Thiem, na mudança na forma que ele segurava a raquete, dificultou tudo porque o Thiem teve que reaprender mais ou menos a mecânica da direita. Então, inconscientemente, ele protegia o punho, que era onde ele sofreu a lesão, por conta disso, ele também teve problema na mão, e com isso ele teve que corrigir a técnica para tentar voltar a jogar, tentar fazer com que a direita dele voltasse a andar como antes. Porém, isso, claro que reaprender depois de uma certa idade é muito complicado, né? O Thiem então teve que reaprender uma direita, e a direita, como a gente sabe, é o principal golpe, era o principal golpe do Thiem. Então, na tentativa de proteger o punho, porque ele não sentia mais confiança no punho, sentia dor, não sentia que ele estava pronto ali para jogar como antes, naquela mesma intensidade, ele acabou tendo que corrigir essa técnica e isso trouxe muitos problemas, porque a gente vê uma mudança no jeito que o Thiem bate a direita e causa muito menos giro, muito menos spin, ele não tem mais aquela direita pesada e muito menos aquela aceleração que ele tinha. Até o Carlos Costa falou, os jogadores diziam até que ele treinava 100% no bate-bola, no treino, mas chegava no jogo e acabava decaindo pelo receio, pelo medo. Inconscientemente ele acabava mudando a mecânica da direita. Isso trazia muitos problemas para o Dominic Thiem. Então também palavras do Carlos Costa, que trabalhou diretamente na equipe dele, foi quem pegou o Thiem nessa fase da lesão, começou a trabalhar com ele, mas não teve jeito, o Thiem realmente voltou, não conseguiu se recuperar dessa lesão. Lembrando que é uma lesão muito complicada para jogadores de tênis. O Del Potro também teve uma lesão semelhante, uma lesão no punho, que também fez com que ele se aposentasse, né? Deixasse as quadras muito antes do esperado. Também era um jogador que dependia muito do punho, gerava muita força na direita, e acabou que isso também interrompeu a carreira de um dos grandes, né, o argentino Juan Martín Del Potro. Então a gente tem que dosar expectativas com o Thiem. Aí voltando para a pergunta do vídeo, né? Se eu acredito que o Thiem voltará ao alto nível. Não voltará, infelizmente. Isso eu digo com muita dor no coração, como um jogador que gosta muito do Thiem. Eu gosto muito realmente do Dominic Thiem, era um jogador que eu parava para assistir jogar e gostava demais de ver as batalhas dele contra o Nadal em Roland Garros, no Saibro. Ele é um dos poucos jogadores que ganhou do Nadal em vários torneios no Saibro. Ganhou do Nadal em Madrid, ganhou do Nadal em Barcelona, ganhou do Nadal em Roma. Então é um jogador que conseguia bater de frente com o rei do Saibro múltiplas vezes. Ganhou do Djokovic no Saibro. Ele é um jogador fantástico na superfície. E também, como eu falei, durante o trabalho com o Nico Massu, mais pro final ali, quando ele ganhou o Grand Slam, tanto que o primeiro Grand Slam e único da carreira dele é na quadradura, né, um fato curioso. Ele evoluiu muito também, então ele começou a ser um jogador mais agressivo, que conseguia jogar dentro da quadra, sufocando o adversário. Então é uma pena. Eu acho que o Thiem agora, nesse momento, ele tem que encontrar, acima de tudo, pensar na vida dele para além do tênis, para depois do tênis, porque a carreira do Thiem a gente não sabe até quanto tempo vai durar. Ele tem que pensar em que ele vai ter as atividades cotidianas dele, e ele tem que viver bem com isso. A gente tem que pensar do lado do atleta, mas também do lado da pessoa. E acho que o Thiem tem que pensar nisso. Como que vai ser a carreira dele depois do tênis? Porque realmente na situação que está é complicado. Eu acho que para ele ficar jogando os Challengers, ATPs 250, parando nas primeiras rodadas é muito complicado para um jogador que já foi tão bom, que já chegou num nível tão alto de tênis. Então a gente tem que dosar expectativas, não dá para entrar mais naquele vendo o time jogar antes dos torneios, esperando que ele alcance grandíssimos resultados. A gente teve o flashes disso em alguns momentos, mas é mais de um time que varia mais o jogo, um time que usa mais ângulos, mas sem aquele mesmo peso de bola,
sem aquela mesma potência que a gente estava acostumado a ver e que fazia dele, melhor dizendo, o jogador que ele era. Então, eu não acho que o time voltará a este alto nível. Eu acho que a gente ainda vai ver ele mais tempo em ação, disputando alguns torneios, escolhendo, tentando entrar num ritmo, quem sabe, mas sem aquele jogador que era. Aquele jogador não existe mais e isso mesmo ele saiu das palavras do próprio Tim, que realmente já sabe que não é mais esse jogador e que trabalhará em cima do que ele é hoje em dia, que é esse jogador com bem menos potência, um jogador que teve que recriar um golpe, recriar o seu melhor golpe, que era direito, também trabalhar o saque, porque também, com certeza, atrapalhou também, teve que adaptar o saque, e não é mais aquele jogador que era. Então, se você concorda com esse vídeo, já te convido a deixar o like aí, coloca nos comentários aí se você concorda, se você ainda acha que o time voltará ao alto nível, se você discorda de mim, no caso, né? E também se inscreva no canal, deixa o like, porque a gente vai continuar com muito conteúdo, 2 vídeos por semana. Aqui o Conteúdo Não Para é o canal Saque Aberto, trazendo muito tênis para você. Valeu!